Gravação, tá? Senão eu não gravo. Agora Agora foi. sim. Bom, boa noite a todos e todas aqui que estão nos acompanhando nesse mais um aulão. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Gabriela Araújo. Eu sou secretária da diretoria da Liga Acadêmica do Trauma e Emergência da Universidade Federal de Juiz de Fora. E agora nós vamos retomar as nossas atividades no ano de 2021 com um grande estilo, introduzindo aqui a nossa quinta edição do aulão mensal da LAT. Bom, para quem ainda não conhece a LAT é uma liga de caráter multiprofissional, composta por alunos dos cursos de enfermagem e medicina, com atuação no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU 92, através do convênio com o Consórcio Intermunicipal de Saúde da região Sudeste, o SISDEST de Juiz de Fora. A Liga tem por objetivo a promoção da saúde, enfocando em aspectos relacionados às emergências e causas externas, que são abordagens da clínica e da traumatologia, tanto pré quanto intra-hospitalar, por meio da capacitação teórica dos acadêmicos, da atuação integrada e comprometida com a comunidade e do fomento à produção científica. Enfim, com o propósito de trazer atualizações e difundir conhecimentos sobre urgências e traumatologia, a Liga tem o imenso prazer de contar com a presença de um renomado palestrante para ministrar sobre o tema traumatismo crânioencefálico. O TCE é um dos tipos de trauma mais comumente encontrados nos serviços de pronto atendimento do mundo. A depender da gravidade do acometimento neurológico, esse tipo de lesão está diretamente ligada a altos índices de morbimortalidade, se fazendo relevante discutir a abordagem pré e intra-hospitalar da mesma, tendo em vista seu impacto significativo na saúde pública. Bom, antes de começar aqui o nosso aulão, gostaria de dizer que esse evento não é ao vivo, essa é uma aula gravada para quem está nos assistindo no YouTube. Então, aqui na descrição, o primeiro link, nós vamos ter o link da inscrição, que vai até o dia 29 de abril, e também teremos um link do formulário de dúvidas, que depois serão repassados ao professor, e assim que ele responder, nós enviaremos a devolutiva para quem fez a pergunta. Tá joia? Bom, então, sem mais delongas, convido o palestrante Felipe Henrique Margotti para ministrar sobre o tema traumatismo crânioencefálico. Primeiramente, vou apresentar o Felipe. Ele é enfermeiro, especialista em urgência, emergência e trauma, atua no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU 92 de Belo Horizonte, Minas Gerais, e no setor de pronto-socorro do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG. É membro do Departamento de Enfermagem da Associação Brasileira de Medicina de Emergência de Minas Gerais, Abramed, e da Sociedade Mineira de Terapia Intensiva, a SOMIT. Também é instrutor nos cursos de emergências clínicas e traumáticas para equipes, do suporte avançado de vida cardiovascular, do suporte avançado de vida pediátrica e do curso multiprofissional de terapia intensiva e também de emergências psiquiátricas. É professor dos programas de pós-graduação da Faculdade de Pará de Minas, a FAPAM, o Instituto Educacional São Pedro, o IESP, a Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, a PUC-MG, e a Faculdade Pitágoras. Bom, Felipe, fique à vontade para começar a sua aula. Nós estamos aqui muito felizes de contar com a sua presença. Pessoal, boa noite, então. Eu fico muito feliz pelo convite, pela confiança. Então, a gente que já trilhou, né, um pouquinho esse caminho, já está há mais tempo aí, eu acho que é importante a gente passar um pouquinho das nossas vivências, né, as nossas experiências para vocês, tá? Então, a ideia hoje é a gente falar traumatismo crânioencefálico e a ideia é também facilitar, né, o entendimento e mostrar, né, a forma da melhor abordagem inicial desse paciente. Vou compartilhar a tela com vocês. Compartilhar a tela inteira. É mais fácil. Então, vamos lá, pessoal.
Então, o traumatismo crânioencefálico, né, como vocês já falaram aí, ele ocasiona um grande número de mortalidade, né? Os pacientes, às vezes, ficam com sequelas. Então, nós temos cerca de 80% dos TCEs são considerados leves e os pacientes têm alta, né? E geralmente não ficam com sequelas, tá? Mas o TCE moderado e grave, eles têm ali em torno de 10 até 30% de mortalidade, tá? Sem falar em sequelas. Sequelas, estima-se que acima de 50% desses pacientes vão ter algum tipo de sequela. E isso tem um grande impacto para a sociedade. A gente pensar, né, além da mortalidade, ainda ter o paciente que fica sequelado. Geralmente, quem sofre esse tipo de traumatismo? O adulto jovem. Então, é aquele adulto que está na fase produtiva, né, para o país, e você perde também o que a gente fala de anos potenciais de vidas perdidos, né? Porque morre muito jovem, está ali com 20 anos, tem um TCE grave, vai a óbito. Esse paciente ali, aquela pessoa, viveria ali mais 50, 60 anos, né? Então, tem um grande impacto nesses anos potenciais de vida perdida. E aquele que não vai a óbito, fica com sequela, muitas vezes não vai voltar para a sua atividade laboral, ele vai ficar dependente das atividades de vida diária, e isso acaba gerando um grande problema de saúde pública, né? Sem falar, a gente pensar em o atendimento, o tratamento e a reabilitação desse paciente, tá? Então, só lembrar um pouquinho a anatomia para a gente entender alguns tipos de lesões geradas pelo TCE. A gente tem a calota craniana, né, rígida ali. Dentro dela a gente tem as meninges, tá? Então, abaixo da calota craniana, a gente tem ali a dura mater, né? Sendo que acima da dura mater eu tenho o espaço extradural, tá? E abaixo da dura mater, o espaço subdural, tá certo? Depois eu vou ter a meninge aracnoide, sendo que embaixo dela eu tenho o espaço subaracnoide, tá? E mais recobrindo intimamente o cérebro, a gente tem a pia mater, tá? Então, ela está intimamente recobrindo aqui o tecido cerebral. Eu posso ter hematomas nesses espaços, tá? E até mesmo hemorragias no parênquima cerebral. O TCE, a gente classifica ele de acordo com a sua gravidade, baseado na escala de coma de Glasgow, tá? Então, a gente considera que é um TCE leve quando o Glasgow é de 13 a 15, TCE moderado, um Glasgow de 9 a 12, e se o Glasgow é menor que 9, a gente considera um TCE grave, tá? Então, vamos só relembrar aqui rapidamente um pouquinho a escala de coma de Glasgow, né? A gente utiliza ela no cotidiano, uma ferramenta bem importante na avaliação do nível de consciência do paciente, e é importante a gente saber a forma de utilizar essa escala, tá? Então, a gente vai avaliar basicamente abertura ocular, resposta verbal, resposta motora, e tem uma atualização da escala de Glasgow, onde você associa a avaliação pupilar para dar a nota final do Glasgow desse paciente, tá? Então, vou passar bem rapidinho pela escala de Glasgow. Na abertura ocular, se abre os olhos espontaneamente, o paciente ganha 4. Se a abertura ocular é ao chamado, né? A resposta, quando a gente chama o paciente, ele abre os olhos, ele ganha 3. Quando você faz um estímulo de pressão nesse paciente, ele vai ganhar 2. E quando ele não abre, ele ganha 1 ponto, tá? É importante a gente, às vezes, a gente não consegue fazer uma avaliação de determinada resposta. Por exemplo, se o paciente tiver um hematoma periorbital ali nos 2 olhos,
não está conseguindo abrir o olho, eu não vou conseguir fazer essa avaliação, né? Será que tem alteração na escala de coma de Glasgow desse paciente? Ou, às vezes, é um fator local que está impedindo a abertura dos olhos? Se eu me deparar com alguma situação dessa, em qualquer uma das respostas, eu vou colocar como não testado, coloco o motivo, né? Está com hematoma ali na região dos olhos, não consegue abrir o olho. Então, a gente não vai testar aquela resposta, tá? Depois eu vou voltar nesse quadro só para explicar a avaliação pupilar para vocês também. A resposta verbal. Então, o paciente ganha 5 se ele está orientado. Se ele está confuso, ele ganha 4 pontos. Se ele está com palavras desconexas, né? Você pergunta uma coisa, ele te responde outra, nada a ver, de forma desconexa ali com a pergunta, ele ganha 3. Se ele apresenta apenas sons incompreensíveis, né, gemidos, grunhidos, ele vai ganhar 2. Se a resposta verbal está ausente, ele ganha 1. E se por algum motivo não dá para testar essa resposta verbal, a gente coloca não testado. E a resposta, que a gente considera a resposta mais importante, é a resposta motora, tá? Ela é a mais importante na avaliação da escala de Glasgow. Se o paciente cumpre ordens, né? Hoje a gente fala 2 ordens simples, ele atende ao comando. Então, isso é sinal que o paciente recebe aquele comando, ele processa, né? Ele recebe e processa aquele comando e dá uma resposta adequada, tá? Se o paciente apenas localiza a dor, você faz, né? A gente hoje fala localiza a pressão, faz um estímulo de pressão nesse paciente. Então, aqui tem alguns locais que a gente pode estar fazendo esses estímulos. Eu, particularmente, uso muito a pressão aqui no trapézio, né? Para a gente fazer essa avaliação. Se ele localiza a dor, ele vai com a mão ali no local do estímulo, ele ganha 5 pontos. Se ele faz uma retirada que a gente fala inespecífica, né, um movimento inespecífico a esse estímulo, ele ganha 4. Se ele apresenta decorticação, que seria a flexão anormal, depois tem uma imagem ali para vocês verem como que é a decorticação, ele vai ganhar 3 pontos, tá? Se ele apresenta uma extensão anormal ou descerebração, ele ganha 2 pontos. E se a resposta é ausente, ele vai ganhar 1 ponto, tá? Se não for possível testar, a gente vai colocar em MT, tá? Tome muito cuidado que, às vezes, por exemplo, se o paciente tem um AVC, né? Tem um traumatismo raquimedular, às vezes você fala, levanta o braço esquerdo. Às vezes ele não movimenta aquele braço, então toma cuidado, tá? Durante a avaliação. Às vezes você pede ele, abre a boca, põe a língua para fora. Ele recebe a informação, processa e te dá uma resposta adequada, tá? Então, não tem nenhum problema com o nível de consciência desse paciente, tá certo? E a gente pode estar associando, na avaliação da escala de Glasgow, tá? A avaliação do reflexo pupilar. Então, eu vou somar a nota, né? Lembrando que eu vou pegar a melhor resposta do paciente, vou somar as notas de cada resposta, tá? E aí, vamos dar um exemplo. O paciente, somando as notas ali, ele teve um Glasgow 10. Aí eu vou fazer a avaliação pupilar. Se ele tem reflexo pupilar, né, bilateral, nas 2 pupilas, ele não perde nenhum ponto. Então, o Glasgow dele continua sendo 10. Se ele tem o reflexo pupilar presente em apenas uma pupila, então, a outra, né, que ele não tem reflexo, ele vai perder 1 ponto. Então, é 10 menos 1. E se ele não tem reflexo pupilar, né? As 2 pupilas não têm reflexo, ele vai perder 2 pontos. Então, o Glasgow que a gente deu para o nosso paciente era 10, menos 2, ele vai ter um Glasgow 8, tá?
É importante a gente informar que a gente fez a avaliação da escala de Glasgow com avaliação pupilar, tá? Para quem for receber esse paciente. E importante saber, tá? Que paciente que tem alteração do nível de consciência com alteração de reflexo pupilar, ele é um paciente grave, tá? Isso é importante a gente saber. Também existem outras formas de classificação do traumatismo craniano, tá? Eu posso ter uma fratura, que a gente fala fratura linear, né? Então, como se trincou ali o osso. Eu posso ter uma fratura com afundamento, tá? E aí, nessa imagem, eu tenho um paciente que tem um edema periorbital, tá? Então, esses olhos roxos aqui, a gente fala sinal do guaxinim, tá certo? Esse hematoma periorbital bilateral. Ele tem o sinal de Battle, o sinal da batalha, que esse hematoma, né, é retroauricular. Esse paciente pode ter também otorragia, então sangramento pelo ouvido, ou às vezes epistaxe ali. E uma forma, quando o paciente apresenta esses sinais aqui, a gente suspeita de quê? O paciente tem uma fratura de base de crânio, quando tem esses sinais, tá? E aí, o que eu posso avaliar nesse paciente? Por exemplo, um teste muito simples, que a gente fala que é o sinal do halo duplo ou do duplo anel, é o quê? Pode pegar uma gazinha, colocar ali, né, naquele sangue que está saindo pelo ouvido ou pelo nariz, tá? E aí eu vou olhar para a gase, que está com a presença daquele sangue. Aqui a gente vê no lençol. Então, eu tenho o centro, né, a presença do sangue vermelho vivo, e eu tenho uma mancha clara em volta daquele sangue. Isso é sinal que é líquor saindo do ouvido daquele paciente, tá? Então, chama sinal do halo duplo. A gente geralmente faz com a gazinha, mas aqui está nítido aqui no lençol do paciente, tá? Nessas situações, o que a gente não pode fazer? Né? Se ele fraturou a base do crânio, eu não posso passar nada pelo nariz desse paciente, nenhum tipo de sonda, tá? Sonda nasogástrica ou a cânula, né, nasofaríngea. Por quê? Senão ele tem a fratura na base do crânio, essa sonda pode migrar, igual na imagem aqui, para o cérebro do paciente, piorando a lesão dele, tá? Você vai ver que no TCE a gente vai ter muita preocupação com lesões adjacentes, lesões secundárias, certo? Então, alguns tipos de lesões, né? O que eu posso encontrar naquele paciente com traumatismo crânioencefálico, tá? Eu posso ter a própria lesão ali no couro cabeludo, tá? Sangra demais esse tipo de lesão. O paciente pode entrar em choque por causa de uma hemorragia ali, de uma lesão de couro cabeludo, tá? É uma região muito vascularizada. Às vezes o paciente tem escalpelamento, né? Arranca todo o couro cabeludo do paciente, isso sangra muito e eu tenho que ter atenção ali com aquele tipo de sangramento, tá? Isso é muito importante, fazer o controle daquele sangramento, tá certo? Às vezes a gente vê, né? Tá lá o jogador de futebol, corta o supercílio ali, o tanto que sangra, né? Imagina um corte grande, um escalpelamento ali, vai sangrar muito, pode levar o paciente ao choque, tá certo? Um outro tipo de lesão muito comum, né, uma contusão ali que pode ter, seria a concussão, tá? A concussão, a tomografia vai ser normal, né? Por que eu suspeito de concussão? Geralmente o pessoal fala, perdeu a consciência na hora do acidente ali, né? Aquela perda de consciência no momento do acidente. Mas
o sinal mais claro, né, o sinal ali mais importante que, né, me fala que o paciente teve uma concussão é a amnésia pós-traumática. Então, aquele paciente que teve um TCE e ele tem aquela amnésia após o trauma. Então, você vai levando esse paciente ali para o hospital, está dentro da ambulância, e aí ele fala, o que aconteceu? Onde que eu estou? Aí você explica, o senhor sofreu um acidente, o senhor bateu a cabeça, a gente está te levando para o hospital. Daqui a pouco o paciente, o que aconteceu comigo? Para onde vocês estão me levando? Então, ele tem aquela perda de memória ali pós o trauma, tá certo? É a evidência mais comum de concussão. Lembra que a tomografia, né, o exame de imagem, vai ser normal. Por quê? São pequenas microlesões, né, em áreas do cérebro. Né? Então, pequenas microlesões, a gente não vai ver no exame de imagem. Eu posso ter um paciente que tem um hematoma epidural, tá? Então, sangra entre calota craniana e a dura mater, né? Então, acima da dura mater, tá? Então, é o que a gente fala, né? Que esse hematoma geralmente é de origem, esse hematoma é de origem arterial, tá? Antes, esse paciente era conhecido como paciente que fala e morre. Tá? Então, era um paciente que chegava no pronto-socorro, andando, conversando, esse hematoma ia evoluindo, né? Antigamente não tinha tanto recurso, não fazia o exame de imagem, e esse paciente, daqui a pouco, com a expansão desse hematoma, olha o tamanho desse hematoma. A gente vê aqui, né, que já tem desvio da linha média, né, entre os dois hemisférios. Então, está causando um efeito de massa aqui. Com a evolução desse hematoma, esse paciente rebaixava o nível de consciência e evoluía com a morte. Tá? Aqui a gente vê até um hematoma aqui, que a gente fala subgaleal, né, o famoso galo, né, que é onde o paciente bateu a cabeça aqui. Às vezes, impactos até de baixa intensidade, baixa velocidade, pode gerar esse tipo de sangramento, porque logo abaixo, né, do osso temporal ali, tem uma artéria meníngea que pode gerar esse sangramento, tá? Então, antigamente o pessoal falava, né, não pode bater na fonte, né, que senão morre. Essa região sensível, né, às vezes impactos pequenos pode gerar esse sangramento aí da artéria meníngea, tá? Esses pacientes, se tiver o diagnóstico correto, o diagnóstico vai ser a partir do exame de imagem, drena esse hematoma, tá? E geralmente esses pacientes evoluem bem, tá? A gente vai falando aqui de alguns tipos. O que acontece? Quanto mais próximo do tecido cerebral, maior a chance de lesão, né? E de maior gravidade desse paciente. Não é regra, mas a maior chance de lesão do tecido subjacente, que é o cérebro. Tá certo? Aqui é uma imagem de uma lesão axonal difusa, o famoso LAD, tá? Aqui já são várias lesões, né, macro lesões em várias regiões do cérebro. Então, cada pontinho aqui, ó, um local de lesão, né, e onde sangrou, tá? E depois de um tempo, essas áreas se tornaram áreas isquêmicas, tá? A lesão axonal difusa é muito grave, tá certo? Então, é um paciente que você vai encontrar com alteração de sensório, né? Um paciente num quadro mais grave, tá? Tem várias lesões em vários pontos do cérebro. Nessa imagem, a gente vê um hematoma, que a gente fala hematoma subdural, tá? O hematoma subdural, então, abaixo da dura mater, né? Esse é um hematoma que ele espalha mais, tá certo? A forma dele, né? Tem gente que fala, ele parece uma bananinha, né? A forma dessa imagem. E, geralmente, o sangramento, né? Que é venoso
E dependendo do paciente, né, ele pode apresentar de forma súbita, né, teve o trauma, vai se apresentar ali no pronto-socorro de forma súbita, com alteração de sensório, né, ou às vezes acontece muito com paciente idoso, paciente alcoólatra, às vezes ele tem uma queda, tá? Caiu, daqui 2 semanas ele começa a evoluir com uma alteração no nível de consciência, ele começa a ficar confuso, começa a ficar sonolento, agitado, né? E aí chega lá no pronto-socorro. Então, quando chegar, né, o paciente idoso, o paciente alcoólatra, você vai perguntar, mas aconteceu alguma coisa? Teve uma queda? A família fala, não, não caiu não, não aconteceu nada, ele começou a ficar confuso. Aí você pergunta, mas alguns dias atrás ele caiu? Ah, tem 1 semana, ele caiu sim, bateu a cabeça. Aí às vezes até foi no hospital, deu uns pontos, estava tudo bem, foi embora para casa. O hematoma estava pequenininho e ele vai evoluindo, né? Quando ele se torna um hematoma mais importante, o paciente começa a apresentar alterações ali do nível de consciência, principalmente. Tá? Tem um tipo de edema cerebral que a gente chama de brain swelling, né? Que é um edema cerebral difuso, então você vê que parece estar tudo embaçado, né? Essa imagem, você não consegue ver as estruturas cerebrais. Geralmente, esse é um edema cerebral pós o trauma, tá? Onde você tem uma alteração do fluxo sanguíneo cerebral, do controle dos vasos cerebrais, e aí gera esse edema cerebral difuso, tá? Conhecido como brain swelling. Tá? Um paciente muito grave, ok? Pode-se ter também um HSAT. O que seria o HSAT? É hemorragia subaracnoide traumática. Tá? Então, devido a um trauma, teve uma hemorragia no espaço subaracnoide. A gente realmente ouve muito falar, né? HSAI, né? Que o HSAI é hemorragia subaracnoide espontânea. Tá? Às vezes tem um aneurisma ali, se rompeu. Nesse caso aqui, se for de origem traumática, HSAT. Né? Eu trouxe essa imagem para vocês verem. Essa parte branca aqui, ó, né? Nos sulcos, né? Nos giros cerebrais, é a presença de sangue. Às vezes pode ter também presença de sangue, tá? Só dar um exemplo aqui, nos ventrículos, tá? Aqui não é um HSI, né? Aqui foi uma lesão próxima ao ventrículo, acabou inundando o ventrículo, mas como é o espaço subaracnoide, é onde a gente tem a presença do líquor, tá? Então, além de ter nos giros ali, né, em volta do cérebro, eu posso ter também no ventrículo, tá? Depende do nível ali, né, a gravidade dessa hemorragia. E, além disso, pode-se ter, né, conforme essas imagens aqui, ó, vou usar o exemplo da LAD, sangramentos dentro do tecido cerebral, tá? Por causa da lesão. Tá? Então, pode ter esses vários tipos de lesão e o diagnóstico, assim, né, com certeza vai ser no exame de imagem, tá? Mas o que eu adianto para vocês? Né? Independente de qual tipo de lesão, né, eu vou atender a demanda daquele paciente. Tá? Então, eu sei o que aquele paciente precisa, eu sei o que eu devo evitar, tá? É disso que a gente vai falar nessa aula de hoje, tá certo? Então, primeira coisa que eu tenho que entender, né, no traumatismo crânioencefálico é o quê? Que eu tenho uma lesão primária, tá? Então, o que é a lesão primária? É aquela lesão associada ao trauma, aquela primeira lesão que o paciente teve, tá? Tecido neurológico, né? Seja tecido cerebral, que é a nossa aula de hoje, tecido da medula, tá? O tecido neurológico, a sua recuperação é mínima, tá? É insignificante. Então, se teve uma lesão no tecido cerebral, né, a área que morreu ali não vai ter recuperação, né? Recuperação mínima, tá? Mas a minha preocupação é o quê? Com a lesão secundária, né?
seriam o quê? Processos fisiopatológicos que continuam a lesar o cérebro, tá? Então, o que eu tenho que fazer com o meu paciente para ele não ter lesão secundária, tá? Então, tá aqui. Quais são os mecanismos de lesão secundária? Né? A hipóxia. Meu paciente não pode ter hipóxia, tá? Porque aquele tecido cerebral está precisando de uma demanda maior. O paciente traumatizado precisa de uma demanda de oxigênio. Ele tem uma demanda de oxigênio maior, tá? E eu tenho que oferecer para ele. Se fizer hipóxia, né, eu estou piorando o prognóstico daquele paciente, tá? Principalmente, sim. De forma nenhuma, a saturação pode ficar abaixo de 90, né? Mas a gente vai manter valores normais, né? No geral, aí na literatura, acima de 94, tá? Mas ele não pode evoluir com hipóxia, tá? Às vezes, o que eu vou ter que fazer para aquele paciente, né? É dar oxigênio, ele está respirando, ele tem drive, ou não, vou ter que ventilar por esse paciente, às vezes, né, ventilação bolsa, válvula, máscara, ou dispositivos invasivos, né, como intubação, dispositivos supraglóticos, né, que eu posso ofertar para o meu paciente, né, tratar todos aqueles outros traumas adjacentes, né, todos os outros tipos de lesão. Lembrar, né, que eu estou tratando um politraumatizado, né? Pode ser que ele tenha TCE, trauma de tórax, trauma de abdômen, né? Outra coisa que eu vou evitar, hipoperfusão, tá? Então, apenas um pico de hipotensão que o paciente tiver aumenta a mortalidade e aumenta a sequela, tá? Uma vez que meu paciente ficar hipotenso, eu pioro o prognóstico desse paciente. Então, por isso a gente é mais agressivo no atendimento, né, e na ressuscitação desses pacientes com TCE, tá? No trauma, em geral, a gente aceita uma hipotensão, que a gente fala hipotensão permissiva, né, entre 80 e 90 ali, uma média de 85 de sistólica, tá? Para o TCE, a gente já fala, né, de valores 90, né, a 100 no mínimo, tá? De pressão sistólica, tá certo? Para, no mínimo, perfundir bem esse cérebro, tá? Então, uma ressuscitação mais rigorosa para esse paciente aí. Não deixar ele ficar hipotenso, né? Lembrando, uma vez que ele ficou hipotenso, já piora o prognóstico, tá? Outro tipo de lesão secundária, o que seria? Efeito de massa, tá? O que causa efeito de massa? No trauma, um sangramento, né, um hematoma epidural, um hematoma subdural, um sangramento dentro do parênquima cerebral, tá? O edema generalizado, tudo isso vai causar efeito de massa no cérebro, tá? Tem causas clínicas também, uma veia hemorrágica, um tumor que está aumentando de tamanho, tá? Um AVE isquêmico, às vezes um AVE isquêmico grande, e ele vai evoluir com edema, vai causar efeito de massa, tá? Tudo isso pode causar efeito de massa ali no tecido cerebral. E isso vai ocasionar, né, gerar lesão secundária, tá? Nesses três mecanismos aqui, que eu vou estar cuidando do meu paciente, tá? Porque o outro mecanismo são mecanismos celulares, tá? Que a gente não consegue ter manejo sobre eles, tá certo? Mas nesses outros aqui eu tenho, né? Por exemplo, hipóxia. Quando eu faço ABCD do trauma, eu estou tratando o meu paciente com PCE. Por quê? No A e no B, eu estou tratando, evitando que o paciente tenha hipóxia, né? No X e no C, eu estou evitando a hipoperfusão, né? No D, se eu vejo sinais de efeito de massa ali, né, para o meu paciente, eu vou tratar desse paciente, tá? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Então, vamos lá, né? Como a gente falou, sangramentos, né, hematomas, edema cerebral, pode causar efeito de massa, né?
e às vezes o efeito de massa é tão intenso, né, ele vai diminuir a perfusão cerebral e ele pode ocasionar com herniação. O que seria? Né? Quando a gente fala hérnia, é algum tecido que está fora do seu local habitual. Né? E aí a gente pode ter herniação do tecido cerebral. Tá? E isso pode levar o paciente a alguns sinais que a gente vai falar, né, de hipertensão intracraniana, anisocoria, e até uma PCR súbita, tá? Dependendo da área que tiver essa herniação, ok? Então, vamos entender um pouquinho sobre esse efeito de massa, tá? Então, dentro do crânio, né, dentro da calota craniana, que é rígida, eu tenho a presença de líquor, tenho cérebro e tenho sangue. Sangue arterial e sangue venoso, tá? Então, eu tenho né, a pressão intracraniana, ela está normal nessas condições, tá? Então, as pupilas estão isocóricas, fotorreativas, né? Não tem pressão intracraniana, frequência cardíaca, pressão estão normais, tá? Quando, por algum motivo, vamos pensar que um hematoma dentro do cérebro começa a formar, fazer, né, esse efeito de massa, o que vai acontecer? Vai começar a empurrar o líquor para fora, empurrar um pouquinho do volume de sangue para fora, tá? E o organismo vai o quê? Compensando, né, essa pressão intracraniana. Então, no momento ali que ele ainda consegue compensar, né, através dessas estratégias, eu vou ter meu paciente com pupilas normais, pressão, frequência cardíaca normal, tá? E a pressão intracraniana vai estar normal devido a esses mecanismos compensatórios, tá? Então, você viu aqui, ó, reduziu a quantidade de líquido, reduziu a quantidade de sangue, tá? Só que esses mecanismos, eles se esgotam. Então, quando eu tenho, né, o esgotamento, né, desses mecanismos, o que vai acontecer? Né? Eu tenho um aumento desse efeito de massa, e aí ele vai reduzir mais ainda o volume sanguíneo, né? A pressão intracraniana vai aumentar, tá? A perfusão do cérebro vai diminuir, então vai gerar mais lesão cerebral. Posso ter herniação de né, tecido cerebral ali, herniação do cérebro, gerando, por exemplo, uma herniação do útero, pode gerar anisocoria. E aí, com essa hipertensão intracraniana, né, o aumento da pressão dentro da calota craniana, o que vai acontecer? Né? A perfusão do cérebro vai diminuir, o organismo vai tentar compensar essa perfusão diminuída no cérebro com o quê? Ele vai falar, vou aumentar a pressão para melhorar a perfusão cerebral. Então, o paciente fica hipertenso. E é hipertenso, assim, 240 por 130 de pressão, né? Ele fica com a pressão mais elevada, dependendo do caso, né? 200 por 100 de PA. Então, para tentar compensar essa baixa perfusão cerebral, tá? O que acontece quando tem um aumento da pressão? Os baroreceptores, que estão ali nos vasos, né, no arco aórtico, na carótida ali do paciente, ele vai perceber essa pressão aumentada e, como resposta, ele vai fazer o quê? Uma bradicardia. Tá? Então, o paciente tem como sinal de hipertensão intracraniana hipertensão, bradicardia, né, que a gente fala que é o fenômeno de Cushing. Além disso, né, para completar, né, e formar a tríade, eu tenho alteração do padrão respiratório. Né? O centro respiratório não está lá no tronco, então eu tenho uma alteração
do padrão respiratório desse paciente. Além disso, eu posso ter o quê? Anisocoria, eu posso ter uma queda brusca da escala de coma de Glasgow. Então, o paciente era Glasgow 13 e foi para Glasgow 6 de uma vez, né? Paciente com TCE, apenas o TCE, né? Vamos pensar no TCE isolado, evoluiu com uma parada cardíaca súbita. Por quê? Aumento da pressão intracraniana, uma herniação, tá? Então, isso seria a síndrome de herniação, né? E esses sinais aí, né? A tríade Cushing, anisocoria, PCR súbita, paciente com queda da escala de coma de Glasgow, né? Uma queda abrupta ali dessa pontuação. Isso tudo é sinal de hipertensão intracraniana. E aí, né, aqui já pensando no ambiente hospitalar, né, então eu tenho um aumento da PIC, né, a pressão intracraniana. Aqui seria a pressão arterial média, né? Então, a pressão arterial média menos a PIC é igual a PPC, tá? O que é um valor normal de PIC, né? Pela literatura, a gente considera valor aumentado de PIC quando é acima de 20, né? Seguindo a literatura. Pressão arterial média, geralmente 60, 65, depende da literatura ali, né? Hoje se fala muito em 65, que é a pressão arterial média, tá? E a PPC também varia um pouquinho de acordo com a literatura, mas nunca menos que 60, tá? Para o adulto, viu? Diferença um pouquinho diferente. Então, acima de 60, você vai ver literatura falando de 65, 70, que a PPC é o quê? Pressão de perfusão cerebral. Então, pressão arterial média menos a PIC é igual a pressão de perfusão cerebral, tá? Quando esse paciente já foi para o bloco, está no ambiente de terapia intensiva, geralmente, ou na sala de emergência ainda, ele vai ter, né? Aqui a gente está vendo uma derivação ventricular externa, então o catéter está dentro do ventrículo, tem várias outras formas de medir PIC, tá? Geralmente, o que eu mais vejo é a DVE, tá? Então, tem um catéter dentro do ventrículo, ele vem nesse sistema, tá? E geralmente a gente liga esse sistema no monitor, tá? Tem um transdutor de pressão que vai fazer a leitura da pressão e vai lançar já lá no nosso monitor. Então já vai ter esse valor para a gente. O paciente vai estar com uma pressão arterial invasiva, onde eu vou ter a pressão arterial média, e o próprio monitor geralmente ele já calcula o valor da pressão arterial média, né? Menos a PIC, que te dá o valor de PPC, tá? Por exemplo, se eu tenho um paciente lá com uma pressão arterial média de 70, tá? Então, a pressão arterial média que a gente considera normal. Mas, às vezes, está com a PIC lá de 30. E essa PIC manteve elevada, manteve em torno de 30. Geralmente, a gente vem aqui, abre o sistema para drenar, tá? Então, aqui ele é nivelado, tem uma forma de se drenar aqui esse sistema, o líquor, sai o líquor do paciente para tentar controlar a PIC. Aí você foi lá, abriu, vamos botar aqui no 10, né? 10 milímetros de mercúrio. Aí 70 menos 10, né? Após a drenagem, eu tenho uma PPC ali de 60, tá? Ou às vezes eu tenho uma PIC normal, uma PIC ali de 10, mas a pressão arterial média está baixa. Eu estou com uma pressão arterial média de 50. Então, 50 menos 10, eu tenho 40 de PPC. Então, às vezes, será que eu preciso melhorar a pressão desse paciente, né, a pressão arterial? Tá? Isso aqui parece ser um pouquinho, né, confuso, mas isso tudo vai ter no monitor, tá? Esses valores já vai aparecer para você. Eu só preciso entender, né, correlacionar isso aqui com o fluxo sanguíneo cerebral, tá? Que o fluxo sanguíneo cerebral seria, né, um resultado aqui dependente dessa PPC
mas também é dependente da resistência vascular cerebral, tá? Que a gente não vai conseguir ter valores. Então, é só uma forma indireta, nessa pressão de perfusão cerebral, uma forma indireta da gente saber, né, como que está o fluxo sanguíneo cerebral, tá? Às vezes o paciente, nossos pacientes graves, com lesões cerebrais graves, eles se apresentam com a flexão anormal. Então, é o que? Flexão aqui, né, dos membros superiores para dentro, tá? Interna, que a gente chama de decorticação, tá? Às vezes, quando a gente estimula, ou às vezes até sem estimular, o paciente apresenta essa postura, então, decorticação. Isso geralmente é associado a lesões acima da tenda do cerebelo, tá? E essa postura aqui, que é a descerebração, tá? Aqui, a decorticação ganha 3 pontos, né, no Glasgow, a descerebração ganha 2 pontos, tá? Então, essa extensão aqui, anormal dos membros, tá? Então, geralmente, lesões abaixo da tenda do cerebelo, tá certo? Então, mostra é um paciente grave, tá? E o paciente também, com alterações ali, né, com um TCE grave, ele pode apresentar respirações anormais, né? Às vezes ele apresenta com uma respiração de Cheyne-Stokes. Então, o que seria essa respiração de Cheyne-Stokes? Ele começa com uma frequência mais baixa e uma respiração mais superficial. Ele vai aumentando a frequência e a profundidade dessas respirações, né? E depois ele reduz a frequência e a profundidade e faz um período de apneia, tá? O que está acontecendo aqui? O CO2 do paciente está alto. O CO2 está alto, estímulo para respirar. Então, aumenta a frequência e profundidade, vai respirando mais rápido e mais profundo. O que ele fez? Lavou CO2. Lavou CO2, perde estímulo, ele vai diminuindo a frequência e a velocidade, faz a apneia. Fez a apneia, está retendo CO2, ele tem estímulo para respirar, tá? Às vezes tem uma respiração, né, totalmente desorganizada, né, como a atáxica. Então, você vê aqui uma respiração profunda, né, uma respiração superficial, faz a apneia, respira de novo, né, respiração de Biot também, são respirações irregulares, né, com apneia ali também, né. Um outro tipo de respiração, aí geralmente mais comum em pacientes com acidose, que é a respiração de Kussmaul, que é uma respiração rápida e profunda. Então, o paciente chega no pronto-socorro, você olha para ele e fala, ó, paciente com dispneia, né, está com um problema respiratório. E aí você vai ver a origem, às vezes é o paciente com acidose que está tentando compensar aquela acidose, como, por exemplo, uma cetoacidose diabética. Às vezes não tem nada do ponto de vista respiratório, né? O problema dele é uma acidose metabólica que ele tenta compensar através de uma alcalose respiratória, tá? O tratamento desse paciente, né? O tratamento é baseado no X-ABCDE, né? Então, vamos só relembrar aqui o X, controle de hemorragias exsanguinantes. Controlar aquelas hemorragias que vão matar o paciente em questão de minutos, tá? Então, tá com sangramento muito importante, né? Hemorragia sanguinante é a primeira coisa que a gente vai tratar, tá certo? Na letra A, abertura de vias aéreas, ter atenção com o controle da cervical, né? Na B, na área, a gente pode encontrar, por exemplo, nosso paciente com uma queda de base de língua, tá? Com alteração de sensório, tão importante, ele está com uma queda de base de língua, está obstruindo a via aérea, então a gente vai tratar. Na B, lembrar que o paciente não pode fazer hipóxia,
tá? Se tem hipóxia, tem lesão secundária. Estou piorando o prognóstico do meu paciente, tá? Na C, perfusão. Lembre-se, o único momento que esse paciente ficar hipotenso é igual à piora do desfecho dele, tá? Então, não pode ficar hipotenso. Então, por isso, a gente é um pouquinho mais agressivo na reanimação desses pacientes, tá? E soluções isotônicas, tá? Por exemplo, esse paciente, eu não posso... vamos correr um volume para ele aqui, um soro. Aí corre um soro glicosado de 5%. Não pode, isso vai aumentar, por exemplo, o edema cerebral. Então, a gente geralmente corre soluções isotônicas e, em algumas situações, né, de hipertensão intracraniana, a gente corre até solução salina mais concentrada, tá? Para reduzir o edema cerebral. No D, a gente avalia a função neurológica, então, escala de Coma de Glasgow, né? Às vezes não está tão habituado com a escala de Coma de Glasgow, quiser usar o AVDI, né? Tá alerta, ele responde ao estímulo verbal, responde ao estímulo doloroso ou está inconsciente. Ela se equipara, essa avaliação, com a escala de Glasgow, tá? Porque, por exemplo, o paciente está inconsciente, considera um PCE grave ali, né? Um Glasgow mais rebaixado. É um paciente que está com alteração na resposta verbal. É um paciente ali que tem uma alteração de sensório mais leve. Ele está só mais sonolento. Ou é o estímulo doloroso, o paciente está torporoso ali, um Glasgow ali por volta de 9, 12. Pensar dessa forma. Avaliar as pupilas. Então, avaliação do paciente neurológico, né, tem que avaliar as pupilas. Como estão essas pupilas? O tamanho dessas pupilas, elas estão do mesmo tamanho? As duas estão reagentes? O que significa uma pupila que está de tamanhos diferentes? Né? O paciente está com anisocoria, por exemplo, uma pupila de tamanho diferente da outra. É sinal de hipertensão intracraniana. O paciente está com as duas pupilas dilatadas e não tem reflexo à luz. Isso é um sinal de um paciente grave, né? Só para ter um exemplo, o paciente que a gente fala com midríase fixa, por exemplo, o paciente que está em óbito, ele está com midríase fixa, tá? Só tome muito cuidado, porque às vezes o pessoal fala, está com midríase fixa, né? O pessoal às vezes acha que morreu, né? Uma hipóxia grave vai ficar com o paciente midriático, né? Eu tenho uma perfusão baixa, tá? Tem que avaliar cada caso. Isso não é um sinal evidente de morte, não, tá? Então, tomar esse cuidado. Pode-se avaliar rapidamente motricidade, sensibilidade desse paciente também, né? Mas sem perder tempo. Mas mais importante ali, escala de Coma de Glasgow, avaliação pupilar e no D, gente, pacientes com alteração do nível de consciência, né, tem que fazer uma glicemia capilar para descartar a hipoglicemia como causa de alteração do sensório, tá? E aí, o que a gente pode fazer como medida para hipertensão intracraniana? Então, meu paciente, ele apresenta sinais de hipertensão intracraniana. Quais são os sinais? Anisocoria, atria de Cushing, né? O que é atria de Cushing? Vamos relembrar. Hipertensão, bradicardia e alteração do padrão respiratório, né? Se ele está apresentando sinais de hipertensão intracraniana, eu posso lançar a mão de medidas para controlar essa pressão intracraniana, né? Eu devo fazer isso. Uma das medidas é, por exemplo, o manitol, tá? Então, posso usar o manitol para quê? Ele é um diurético osmótico, a grosso modo ele vai tirar, né, evitar o edema cerebral, né, e isso depois é eliminado. Só tomar cuidado com o manitol naqueles pacientes mais hipotensos, tá? Às vezes chega lá, o paciente está com anisocoria, uma alteração no padrão respiratório, mas ele está mais hipotenso, né? Teve um trauma, sangrou, tomar cuidado com o manitol, né? No primeiro momento ele até expande, chega a expandir o volume, mas depois esse paciente
vai perder volume. Então, por exemplo, esse paciente, ao invés de fazer manitol, faria uma solução de salina mais concentrada, né? O pessoal fala o famoso salgadão, tá? Para reduzir. Se eu estou aumentando o sódio na corrente sanguínea, o que eu vou fazer? Eu vou puxar o líquido, né? Então, vou diminuir o edema cerebral, tá? Outra coisa que a gente pode lançar a mão, né? A hiperventilação controlada. Tá? Então, não pode hiperventilar de qualquer forma, não. É uma hiperventilação controlada. Tá? Então, o que seria? Paciente, né? Tudo isso que eu estou falando são pacientes que apresentam sinais de hipertensão intracraniana. Esse paciente está com síndrome de herniação, né? Ele vai herniar, pode parar, vai morrer, né? E está tendo lesão cerebral. Então, tem que diminuir a pressão dentro do crânio desse paciente. Diminuir essa pressão intracraniana, tá? Então, a hiperventilação controlada é 20 ventilações por minuto para o adulto, 25 para a criança, 30 para os bebês, né? Por quê? Quando eu faço essa ventilação controlada, o que eu estou fazendo? É o meu objetivo? Lavar um pouco o CO2. Por quê? Se o CO2 está aumentado na corrente sanguínea, o vaso cerebral ele fica mais dilatado. Se ele fica mais dilatado, aumenta o edema do cérebro, tá? Mas, se eu faço uma ventilação controlada, eu consigo fazer uma vasoconstrição ali para diminuir esse edema, controlar um pouco a pressão intracraniana. Só que tem que ser controlada porque se eu ventilar demais, né, e hiperventilar de forma desordenada esse paciente, o que vai acontecer? Eu vou fazer uma vasoconstrição, vou lavar muito CO2, aumentar essa vasoconstrição, e aí não vai ter perfusão para aquele tecido cerebral. Então, eu também vou ocasionar lesão para aquele paciente. Então, é hiperventilação controlada, tá? Com essa frequência que eu falei, que é recomendada pelo PHTLS, né, a gente consegue manter o CO2 ali em torno de 35, tá? Se eu tiver o capnógrafo, ótimo, né? O capnógrafo vai me ajudar. Então, manter ele em torno de 35, não pode ser menos que 30, tá? Então, aqui é uma curva de capnografia, né? Aqui o valor de 34. Esse paciente está até fazendo só 15 aqui por minuto, né? Não é um paciente aqui em específico de PCR. Mas se eu tenho um capnógrafo, eu vou basear, né, as minhas ações aqui de acordo com a capnografia, tá? Então, vou manter uma frequência para manter a capnografia ali, né, em torno de 35, não menos que 30, tá? Valores menores que 30 é associado a um pior desfecho, porque eu aumento a vasoconstrição, né? Faço uma vasoconstrição exagerada e piora a perfusão desse cérebro, tá? O que eu tenho que evitar? Crise convulsiva, né? No momento que o paciente está com crise, a crise convulsiva gera hipóxia, né? Vai aumentar a lesão desse paciente. Então, o que eu vou fazer? Cessar a crise. Tá? Às vezes, ele tem um TCE, a gente chega e está em crise convulsiva, ou qualquer outro evento clínico que seja. Chego no local e está tendo crise convulsiva, né? A gente vai cessar essa crise. Geralmente, a gente usa o quê? Um benzodiazepínico, né? A gente tem uma preferência por ser melhor, né, o midazolam. Geralmente a gente faz o quê? IM, tá? Então, o paciente está em crise, não é o momento de tentar pegar um acesso ali enquanto ele está se debatendo. Vai ser difícil, vou perder tempo, sendo que eu posso fazer uma droga de efeito super rápido por via intramuscular, tá? Ou pode ser feito via nasal também, é a mesma dose que a gente faz venosa, faz intramuscular, faz via nasal, tá? Nasal, geralmente, a gente faz metade da dose em cada narina ali, tá certo? E massageia para absorver, tá? Faz uma massagem na base do nariz.
mas a via que a gente sempre usa, geralmente, é a intramuscular, né, para aquele paciente que ainda não tem um acesso venoso. Né? Crianças, geralmente a gente usa muito nasal, né, mas pode usar intramuscular também. E é mais fácil, né, prática, a gente cessa a crise. Cessou a crise, a gente funciona o acesso de forma mais tranquila, tá? Às vezes o pessoal usa o diazepam, tá? A absorção dele intramuscular, né? Não tem tanta indicação, é errática, tá? A gente não sabe quando vai ser a absorção. O midazolam funciona muito bem. O diazepam geralmente faz venoso, não precisa diluir, ele precipita, né? Quando dilui, você vê que ele fica meio leitoso, tá? Mas é uma opção de droga também para cessar a crise. Cessou a crise desse paciente, eu quero evitar novas crises. Se ele ficar tendo crise convulsiva, vai aumentar a lesão, né? Vai piorar o prognóstico desse paciente, tá? E aí, geralmente, o que a gente usa? Principalmente nesse cenário inicial ali do controle da crise, é o benzodiazepina, e depois a gente usa, né, a fenitoína, né, o famoso Dantal aí, para quê? Estabilizar as membranas, né, e evitar novas crises, tá? A fenitoína geralmente usa ali, depende da literatura, mas uma média de 20 miligramas ali por quilo, tá? Aí vai fazer a diluição em soro fisiológico, não fazendo glicosado, tá? Essa específica fisiológica. E ela corre, geralmente a gente põe para correr em 30 minutos. Tá? Não pode correr uma dose maior que 50 miligramas por minuto. Tá? Por quê? Ela vai causar hipotensão, pode causar arritmias. Tá? Então a gente faz de forma controlada. Geralmente a gente põe na bomba de infusão, corre em 30 minutos. Tá? E tomar cuidado, que a fenitoína é uma droga que pode causar lesão, tá? Então, às vezes você vê quando está correndo ela, por isso que é bom diluir bem a droga. Ela começa a deixar o trajeto venoso ali com hiperemia, né? Causa dor no paciente. Se extravasar, então tem que ser um bom acesso. Se extravasar pode ocasionar lesão, tá certo? E então é importante a gente saber utilizar a droga também, tá? Outras coisas que a gente vai ter que controlar, né? Sabe que muitas delas vai ser no ambiente hospitalar. Temperatura, tá? Então esse paciente tem que ficar em temperatura normal. Tiver febre, esse paciente aumenta o metabolismo, aumenta a lesão cerebral, tá? Glicemias normais também. Se ele fica hipoglicêmico, né? Essa é a fonte de energia para o cérebro. Se o paciente fica hiperglicêmico, a hiperglicemia nos pacientes neurológicos, né, geralmente acima de 180, está associada a um pior desfecho, tá? Então, a gente não pode deixar esse paciente ficar hiperglicêmico também. O sódio, vocês vão ver, paciente neurológico, tem uma preocupação muito grande com o sódio, tá? Por quê? Se o sódio, principalmente o sódio, estiver baixo, no vaso ali, o que vai acontecer? Vai aumentar o edema cerebral. Né? Tem pouco sódio no vaso, o líquido vai para o tecido cerebral. Tá? O sódio demais também é prejudicial. Né? Às vezes a gente usa ele como medida, aumenta o sódio um pouco, né? Faz o salgadão para tentar, né, grosso modo, ali, enxugar o cérebro. Tá? Então, a gente vai acompanhando esses exames também. É importante a gente saber, né, entender os mecanismos ali de lesão do paciente. Ok? Relembrando, né, aquele quadro que eu mostrei para vocês. Então, o que causa lesão secundária? Hipóxia. Então, o A e o B, por exemplo, eu vou tratar esse problema. Não deixar o paciente ter hipóxia, tá? Hipoperfusão, né? O X e o C, principalmente ali, vão tratar esse problema. Não deixar o paciente ficar hipotenso, né? Geralmente eu falo até, quando vou dar aula, eu falo uma pressão
sistólica em torno de 100, né? Então, não deixar essa pressão cair, né? Na literatura, 90 a 100 ali. Um período, um momento de hipotensão já está associado a um pior desfecho, né? Maior mortalidade desse paciente, tá? E o efeito de massa. Tem sinais de hipertensão intracraniana, né? Então, a gente já pensa, né, qual a forma que eu vou utilizar para tentar reduzir esse efeito de massa, né? Vou usar o manitol, vou usar a hiperventilação, vou associar todas essas medidas, tá? E aí, esse efeito de massa. O paciente está lá, chegou no hospital, onde tem neurocirurgia, é um sangramento, hematoma epidural ali, ele vai para o bloco, né? São medidas salvadoras, né? Até o tratamento definitivo. Aí ele vai para o bloco, o que acontece? Drena aquele hematoma e resolve o problema ali, né? O que está causando esse efeito de massa no paciente. Tá certo? E aí, pessoal, é importante a gente entender, né, que o atendimento inicial é baseado no XABCDE. Né? Sempre se trata de trauma, a gente não pode perder o foco. Tá? Às vezes fica preocupada, né, com outras lesões, se distrai com alguns tipos de lesão. Né? A gente tem que focar, seguir o que é prioridade ali no atendimento do paciente politraumatizado. Tá? E é importante lembrar que eu não preciso de um diagnóstico para abordagem inicial, né? Eu sei que meu paciente grave precisa, né? Então, falar é fácil atender o paciente grave. Geralmente, eu sempre faço a mesma coisa, tá? Por quê? Eu tenho que manter uma via aérea pérvia, eu tenho que ventilar, eu tenho que oxigenar, tenho que manter a perfusão desse paciente. Geralmente, é isso que a gente faz com o paciente grave. Tá certo? Acho que era isso que eu queria trazer para vocês. Se vocês quiserem fazer perguntas agora. Vou interromper o compartilhamento aqui. Felipe, muito obrigada pela sua contribuição. Foi ótima aula. E, enfim, enquanto o pessoal aí tá vendo, formulando alguma dúvida e tal, eu gostaria de perguntar algumas coisas. Tem às vezes que alguns profissionais consideram assim, Glasgow abaixo de 8, abaixo ou menor, igual ou menor que 8, é sinônimo de tubo, né? E aí eu queria que você comentasse isso, se realmente, qual que é a avaliação que a gente tem que fazer com cada caso. Isso é comum mesmo, né? Ficou isso na cabeça das pessoas. Glasgow menor que 8 é igual a tubo. Não é por aí, né? Eu tenho que avaliar todo o contexto. Eu não posso basear, né, um procedimento, né, de intubação só no Glasgow, né? Eu tenho que avaliar todo o contexto, né, que envolve aquele paciente. Às vezes tem um paciente ali que é um Glasgow 11, um Glasgow 12, que eu sei que tem uma maior gravidade, né? E às vezes vai ser entubado. E às vezes tem um Glasgow ali, um paciente mais rebaixado, que às vezes eu vou segurar, não vou entubar, né? É porque acaba que quando o paciente tem uma alteração de sensório importante, então esses pacientes ali que tem um Glasgow 8 ou menor, é um paciente que às vezes não está protegendo via aérea, né? E a gente tem que ter esse cuidado. Então, vocês vão observar, vocês estão rodando no SAMU também, que vocês falaram? Algumas pessoas. Então, vocês vão observar que muitas vezes, dependendo do local, a maioria das vezes que a gente intuba o paciente é para proteção de via aérea. Você vai ver que, às vezes, né, tirando esse contexto de agora, de Covid e tal, às vezes não é nem problema respiratório. A maioria das vezes é o quê? Uma alteração importante no nível de consciência, onde ele não protege via aérea e, às vezes, esse paciente é entubado. Mas tomar essa decisão só baseado na escala de coma de Glasgow
também é uma decisão errada. Então, a gente tem que avaliar todo o contexto. Uhum. O Matheus acabou de mandar uma pergunta aqui. Ele falou assim: ótima aula, Felipe. Gostaria de saber qual o melhor momento para se fazer o exame de imagem no TCE. Beleza. Matheus, então, é importante, né, para encaminhar esse paciente para a imagem, que eu tenha feito a estabilização inicial. Eu tenho que a gente fala no ABC ali inicial, né? Então, estabilizei esse paciente, né, tem condições dele para TC agora, quanto antes, melhor. Por quê? Acaba que é uma doença também tempo dependente. O tempo vai passando, está aumentando o hematoma, cérebro que está morrendo, né? Então, quanto antes, mas não pode esquecer do manejo inicial. Não adianta sair com o paciente correndo para TC, né? Tem que se preparar para esse exame. Então, pegar o material, preparar o material. Às vezes, um paciente que está só um pouco mais sonolento, aí ele vai ficando torporoso, rebaixa lá na tomografia, às vezes você não levou o material adequado, né? Então, fazer isso com segurança, né? Todo paciente que chega no pronto-socorro ou que a gente chega no SAMU para atender, tem que estabilizar ele primeiro, né? Antes de ir para a tomografia. Mas o quanto antes é melhor para o desfecho. Tá, joia. Ele agradeceu. Eu tenho mais uma, não é nem dúvida, é um comentário, assim, às vezes, na análise na avaliação pupilar, a gente tem que levar em consideração as intoxicações, né, exógenas. O microfone está mudo. Tá desligado. Liguei aqui. Então, a gente tem que pensar assim. Você vai ver que muitas vezes o paciente, né, vítima de trauma, vítima de CTCE, ele pode estar sob efeito de álcool, de drogas, tá? Então, levar em consideração. Isso é bem relevante também, tá? Então tá, joia. Mais alguma dúvida, gente? Bom, Felipe, acho que é isso. Gostaria de agradecer imensamente sua aula. Acho que ela foi super direta, muito dinâmica e ensinou realmente o que a gente tem que saber, pelo menos, assim, deu uma introduzida, né, do que a gente tem que saber, porque isso parece fácil falando assim, mas não é fácil saber essas coisas, não. Mas ficou muito claro, foi muito esclarecedor. Então, gostaria muito de agradecer aqui o convite, sua disponibilidade novamente, por ter vindo aqui contribuir em mais um aulão com o seu conhecimento. Eu que agradeço a confiança, né? Pode contar comigo, tá? Depois deixar aqui meu Instagram, quem não conhece, eu tenho um Instagram que é voltado para essa parte de emergência, né? Chama emergência faca na caveira, tá? Então, não sei se alguém já conhece, segue lá, divulga aí para a turma. Sempre eu posto algumas coisas, né? Às vezes a gente faz os atendimentos de TCE, então eu acho que deve ter alguns videozinhos lá. Se não tiver, vou colocar, mostrando o uso da capnografia, né, no atendimento desse paciente, a misocoria, né? Tem lá, eu sei que tem de traumatismo crânioencefálico, tem de hipertensão intracraniana. Então, tudo assim, de forma simples, mas sempre baseado na melhor evidência, né? E atualizado, tá? Vocês estão rodando o SAMU, se for trauma, gente, é XABCDE, tá? Às vezes chega um momento ali do atendimento que, né, principalmente vocês estão começando ali, vai ter uma dúvida, né? Volta lá no X, como que é? O X está resolvido, o A está resolvido, o B, é aquilo. Paciente grave, assim, tem os diagnósticos diferenciais, alguns tratamentos diferentes, mas sempre a gente, né, tem que pensar nas grandes síndromes. E paciente que vai chegar com alteração do sensório, paciente que vai chegar em insuficiência respiratória, paciente que vai chegar chocado, tá? São as principais síndromes que a gente vai ter na emergência ali.
né? Então, a gente sabendo tratar, né, esses problemas, a gente já vai conseguir tratar uma grande parcela aí dos nossos pacientes. Com certeza, com certeza. Então, pessoal, para quem quer conhecer um pouco mais do trabalho do Felipe, quer acompanhar ele lá nas redes sociais, o Instagram é @emergência_faca na caveira. Segue lá, tem muito conteúdo legal, eu sigo também, que a gente é bem fissurado nessa temática, então a gente segue tudo e segue os melhores, né? Novamente, Felipe, muito obrigada pela sua disponibilidade e atenção, e até a próxima. Pessoal, valeu, boa noite, até a próxima. A gente se encontra aí. Isso mesmo. Bom, gente, só para encerrar o nosso evento aqui, eu gostaria de avisar que no dia 20 e 21 de maio nós vamos participar, a LAT vai participar da recepção de calouros online, promovida pelo Movimento Correnteza, e vale lembrar novamente que o prazo de certificação para esse aulão é 10 dias após o encerramento das inscrições, né, que é para o dia 29. E as aulas sempre vão ficar disponíveis no YouTube para quem quiser assistir de novo. Bom, a Lati agradece a presença de todos que estão aqui, que estão acompanhando nossas atividades. E se quiserem saber mais, participar dos nossos próximos aulões, nossas próximas atividades, só seguir o nosso Instagram, @lati.fjf. Muito obrigada.